Como voltou à tona agora o caso Marielle Franco e Anderson e, consequentemente, o nome Bolsonaro e do clã Bolsonaro começa a ficar associado de novo ao que aconteceu em 2018 por conta das conexões que existiam entre os supostos criminosos, né? E eu digo supostos porque o Rony Lessa ainda não confessou, só o próprio Elcio até esse momento. E como é que o Flávio Bolsonaro teria ficado tão rico de 2002 para 2018? O Flávio Bolsonaro, a gente precisa lembrar, em 2021 comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília e não é compatível com a renda dele. Então eu me dei o trabalho de entrar no site do TSE, pegar os dados disponíveis a partir de 2006 e trazer até hoje para mostrar para vocês a impressionante evolução financeira desse cara que, no mínimo, é brother da milícia. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que intriga muita gente, inclusive eu, a própria imprensa também, tanto que a época, em parceria com o Globo, em 2019, eu falei 2019, fez um levantamento para entender como é que se deu aí essa evolução patrimonial do Flávio Bolsonaro, e eles fizeram um levantamento ali para comparar que de 2006 a 2018, o patrimônio do Flávio Bolsonaro aumentou em quase 400%. Isso porque eles não levaram em consideração o patrimônio de 2002, que era basicamente, segundo a declaração que ele fez ao TSE, um Gol Mil de 25 mil reais. E tá aqui a matéria publicada no Globo pra gente partir desse ponto aqui, para eu trazer o que é que eu investiguei, o que é que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, dessas conexões no mínimo estranhas que existem ali entre o clã Bolsonaro, as milícias do Rio de Janeiro e o enriquecimento desse jovem honesto senador brasileiro. Patrimônio de Flávio Bolsonaro aumentou 397% em 12 anos. Declarações de patrimônio do parlamentar aumentaram com compras de imóveis, trocas de carro por modelos mais novos e investimentos em empreendimentos próprios. Material publicado aqui no dia 14 de maio de 2019 na coluna do João Paulo Sacconi. E aí segue aqui o material. O patrimônio que o senador Flávio Bolsonaro do PSL, nessa época aí, declarou à Justiça Eleitoral em 2018, tá, gente? Cresceu 397,1% entre 2006 e 2018, um intervalo de 18 anos que o filho do presidente Jair Bolsonaro exerceu 3 de seus 4 mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. Reeleito pela primeira vez em 2006, quando tinha 385 mil em bens, o parlamentar é hoje dono de um patrimônio de 1,7 milhões de reais. E detalhe, desse mandato aqui, ele é do mandato de 2002, que foi o primeiro mandato do Flávio Bolsonaro, para 2006, ele já aumentou a fortuna dele em mais de 10 vezes. Ele era um cara que só tinha um Gol Mil, 25 mil reais e 500 declarado ao TSE na época, um Gol 1.0, perdão. E a partir de 2006, ele começa ali a fórmula mágica para triplicar, dobrar e chegar, inclusive, em 2021, a comprar uma mansão, como a gente vai ver aqui já já também na matéria publicada pelo G1, de 6 milhões de reais em Brasília, uma mansão que teria ali, é uma mansão gigantesca, né? Teria mais de 2.400 metros quadrados e que, inclusive, segundo a avaliação de pessoas ligadas ao mercado imobiliário que trabalham com vendas de imóveis luxuosos nessa região, onde fica o condomínio, né, Mansões Dom Bosco, que é a região em tese mais valorizada de Brasília, ou uma das mais valorizadas de Brasília, diz que na verdade esse imóvel custaria mais de 10 milhões de reais. Lembrando que a mansão foi cerca de 6 milhões de reais, só que o senador da República recebia na época em salário líquido R$ 24.900, então não era muito compatível essa renda, até pela quantidade de dinheiro que ele deu de entrada. Ele tentou justificar ali, mas não bateu muito a conta. A gente vai trazer aqui já já para vocês também para mostrar ponto a ponto. Tá bom? O crescimento do patrimônio, de acordo com a declaração de Flávio à Justiça Eleitoral, deve-se à compra de imóveis na Zona Sul e na Zona Oeste do Rio.
a substituição de carro particular dele por modelos mais novos e modernos e por investimentos em empreendimentos próprios. Detalhe, quando você compra um carro novo, a tendência é que com o passar do tempo ele desvalorize. No caso do Flávio Bolsonaro, não. Se você compra um carro novo, vai passar o tempo, ele vai se valorizar. Essa é uma das justificativas dele para ganhar dinheiro. Como uma loja e uma franquia de chocolates que ele administrava na Barra da Tijuca. E em 2002, quando ele foi eleito pela primeira vez, ele era dono apenas de um automóvel modelo Gol 1.0, datado daquele ano, né, era um carro zero, no valor de R$ 25.500. No fim de abril, o sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, isso aqui são as informações do COAF, que não vem para o ponto que eu quero trazer aqui para vocês agora, tá? Qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? A gente sabe que existem algumas irregularidades supostamente apresentadas aqui na relação entre Flávio e Queiroz, e as figuras ligadas à milícia do Rio de Janeiro, como eu já mostrei para vocês aqui também, inclusive ali que o Flávio teria omitido o patrimônio, ele teria comprado em 2000, que ele teria utilizado, na verdade, a rachadinha para ampliar o seu patrimônio, até porque é incompatível essa ascensão econômica dele com renda própria, e aí eu fiz um trabalho bem simples, né? Entrei lá no site do TSE e peguei aqui os valores relacionados às declarações de bem do Flávio Bolsonaro, lá no site tem a partir de 2006, porque anteriormente não estava digitalizado ainda, e a gente sabe que ele tinha em 2002 R$ 25.500, que era o patrimônio dele, que seria ali o golzinho. Já em 2006 ele já declarou um apartamento no valor de 350 mil e um automóvel Peugeot 307 2003, no valor de 35 mil. Em 2010 ele foi de novo candidato a deputado federal e aqui o milagre da prosperidade continuou. Ele praticamente dobrou a fortuna dele. Ele saiu de uma fortuna aqui de aproximadamente R$ 385 mil em 2006 para 691 mil praticamente em 2010. Tá aqui, ó. 2010, candidato à reeleição pelo estado do Rio de Janeiro como deputado estadual. Ele tinha ali um patrimônio de 690.978,23. Depósito numa conta do Unibanco de R$10. 10% de salas comerciais 1.005 a 1.011 no condomínio Barra Prime Office, dava ali aproximadamente 165 mil reais, vamos arredondar. Aí tem aqui La Fonte Paris, que seria investimento, e teria aqui 10% também de salas comerciais no mesmo condomínio, no mesmo prédio aqui, né? Não tô contando aqui as salas todas, seria da sala 1.001 a 1.011, né? Só que aqui os valores seriam diferentes, seria cerca de 103 mil reais, além de um veículo Peugeot 2008, ano 2009, no valor de 58 mil reais, uma conta do depósito da conta do Itaú Personalité no valor de 10 mil reais, e um apartamento em Botafogo no valor de 350 mil reais, que eu acredito que é esse mesmo apartamento, exatamente aqui, ó. E aí a gente segue aqui para baixo, vamos para o ano de 2014. Flávio Bolsonaro de novo sai aqui como candidato a deputado estadual. De 2010 a 2014, a evolução dele foi mais tímida, né? Não ficou tão evidente. Ele manteve ali algumas coisas. As salas comerciais, que inclusive ele alega depois que teria vendido, sumiram, né? Aqui na declaração de 2014, elas não estão aqui. E o patrimônio dele cresce ali timidamente em 4 anos, 25 mil reais. Porém, de 2014 em diante, a mágica da multiplicação acontece. De 2014, quando ele foi candidato a deputado estadual, para 2016, quando ele foi candidato a prefeito do Rio, que tem aquela famosa cena dele se cagando em um debate com a Jandira Fegali, por exemplo, ele já salta aqui, ele dobra a fortuna dele de novo. Ele sai de uma fortuna em 2 anos, tá? De 714 mil reais, 715 arredondando aqui, para aproximadamente 1.450.000 reais. E aí o patrimônio dele passa a aumentar de novo, né? Os imóveis continuam ali na mão dele, o automóvel que ele passa a ter também ali, segundo ele, passa a valorizar. E aí de 2018, que foi a última eleição que ele concorreu, que foi a eleição de senador da República, ele teve ali um crescimento de mais 300 mil reais aproximadamente em patrimônio. Ou seja, de 2016 para 2018, ele cresceu mais 300 mil reais em patrimônio. E em 2021, se você pegar ali de 2018 para 2021, ele vai e compra essa mansão aí no valor de 6 milhões de reais. Muita gente associa claramente a relação do clã Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Primeiro que as conexões que existem ali entre alguns indivíduos que são apontados como membros de milícia com o clã Bolsonaro são inquestionáveis, né? Não dá para dizer que eles não conheciam, porque alguns foram homenageados pelo próprio Flávio Bolsonaro, como é o caso do Adriano da Nóbrega, como é o caso do policial Orelha, como é o caso do Ronald. Inclusive o Adriano da Nóbrega e o Orelha morreram, o Ronald ainda tá vivo.
E outras figuras, né? O Rony Lessa, que morava no mesmo condomínio do Bolsonaro e se encontrou ligações da casa do Bolsonaro para a casa do Rony Lessa, que se alegou ali que eram ligações feitas porque tinha um relacionamento amoroso entre o filho do Bolsonaro e a filha do Rony Lessa. Só que o Rony Lessa disse que essa informação não procede porque a filha dele estava nos Estados Unidos na época que se alega que essas ligações aconteceram e que esse relacionamento também nunca teria acontecido. E aí fica aqui o grande questionamento que eu até trouxe na entrevista que eu dei ontem na revista Fórum. Até onde a gente vai ter ali as autoridades públicas tendo coragem de ir? Porque vai encontrar um buraco nebulosíssimo envolvendo a política do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro e praticamente o Estado como um todo, né? A figura do Estado envolvida de alguma maneira ali, salvo, e quando eu falo Estado, não é uma figura dos funcionários como um todo, né, mas o Estado como entidade, digamos assim, conectada com o mundo do crime, através especificamente dos seus principais representantes, governadores, senadores, como aparentemente é o caso do Flávio, deputados federais ligados ao clã Bolsonaro, vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como aparentemente seria o caso suposto do Carlos Bolsonaro. Então, não é que a pessoa não possa enriquecer, mas com o salário que o Flávio ganha, que é um salário muito bom, um salário de 24 mil reais, pagando escola particular para a filha, pagando prestação de apartamento, porque ele alega ali provavelmente que ele alega que algum desses imóveis foram comprados parcelados, como é o caso do próprio imóvel aqui de 6 milhões de reais, né? Ele não teria dado o dinheiro todo, ele teria dado uma entrada aqui, segundo a matéria publicada pelo G1, como eu já falei para vocês, ele teria dado a entrada de aproximadamente 3 milhões de reais. Cadê? Deixa eu só procurar aqui. Tá aqui, ó. Do valor do imóvel, 3,1 milhão de reais foram financiados pelo Banco de Brasília. O pagamento do financiamento será feito em 360 parcelas, a um juros de... Cadê? A uma taxa de juros de balcão efetivo de 4,85% ao ano e taxa de juros efetiva reduzida a 3,71% ao ano. As parcelas vão ficar em torno de 20 mil, ou seja, como é que ele ganha? 24.900 ganhava nessa época aqui e ia pagar um aluguel, uma prestação de 20 mil reais. Como é que isso foi aprovado? Sem falar no resto do valor. Como é que foi pago esse resto do valor? De onde ele teria tirado, na verdade, esse valor? E aí segue aqui o material, né? De acordo com a assessoria do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. Porque é evidente que a gente tem de ouvir os dois lados, né? E a mídia fez isso na época. Em nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a mansão foi comprada com recursos próprios do parlamentar. Se tá na mão dele, ele vai alegar que é próprio, né? Enfim. Parte originado das vendas de um imóvel no Rio de Janeiro. O texto afirma ainda que mais da metade do valor da mansão será pago por meio de financiamento imobiliário. Beleza, mas como é que o cara declara em 2018 que tem um patrimônio de 1.700.000 e em 4 anos não acontece nada mirabolante, ao contrário, tem uma pandemia, inclusive, ali nesse período, e o cara consegue tirar 3 milhões para dar de entrada e financiar 3 milhões e 100 mil, recebendo 20 mil reais, pagando a parcela de 20 mil reais, recebendo ali 24 mil reais por mês. E aí segue, né? A casa adquirida pelo senador Flávio Bolsonaro em Brasília foi comprada com recursos próprios, em especial oriundos de venda de seu imóvel no Rio de Janeiro. Mais da metade do valor da operação ocorreu por intermédio de financiamento imobiliário. Tudo registrado em escritura pública, qualquer coisa além disso é pura especulação ou desinformação por parte de alguns veículos de comunicação, afirmou a assessoria. O grande problema é que essa conta não bate, até porque se foi buscar ali, fazer uma conexão desses valores com o valor que supostamente o Flávio Bolsonaro teria, e esse crescimento aqui de 400% faria dele aqui um case de sucesso, não só no mercado dos chocolates, como diria o Rodrigo Góes, não é mesmo, Flávio Bolsonaro? Então, para mim tá claro aqui que o enriquecimento do Flávio Bolsonaro tem um vínculo possivelmente ilícito, e eu estou utilizando o termo possivelmente por questões legais, né, evidentemente, e que esse caso Marielle está desenterrando isso aí, o caso Marielle e Anderson Gomes. Mas deixa aqui a opinião de vocês, eu vou deixar para vocês também todo o material para vocês sacarem, tudo que eu mostrei aqui para vocês vai estar fixado pelo comentário fixo. As informações do Flávio Bolsonaro estão públicas no site do TSE, vocês podem buscar lá, que vocês podem encontrar, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.